Fala galera, professor Paulo Renato aqui para mais esse tópico de aula. Hoje, turma, nós vamos falar de geradores. E primeiramente vamos entender quem é esse cara. O gerador, turma, é aquele aparelho que é ligado ao circuito, que tem a capacidade de gerar algum tipo de energia, de transformar algum tipo de energia em energia elétrica, tá? Ele pega energia química, energia térmica, energia mecânica e transforma em energia elétrica. Feito isso, esse cara é um gerador, tá? Esse cara, na verdade, em forma de exemplo para você, é a bateria, a pilha, tá? Motores elétricos, são exemplos de geradores. Que você já ouviu falar desse cara. Você já ouviu falar do gerador. Só que o gerador que a gente ouviu falar até então é considerado o gerador ideal, tá? É uma idealização de um gerador. Na real, ele não existe. Por que ele não existe? Porque ele tem uma característica muito importante nele que a gente fala dela hoje. Reparem, quando você usa o seu próprio celular, ele, depois de um tempo, começa a aquecer. Por que ele aquece? Porque ele é um gerador. Ué, mas peraí, um gerador aquece? Sim. Por que ele aquece? Porque ele tem uma característica responsável por isso. Quem é a característica responsável por isso, né? Quem é aquela característica que é responsável em aquecer um aparelho? Lembra? A resistência. É isso, cara. O gerador, ele tem uma resistência dentro dele, tá? Essa resistência que ele tem dentro dele, a gente chama de resistência interna. Então tá aqui. Até então você tinha trabalhado com um gerador ideal, um gerador que ele não considerava resistência interna. Mas, na verdade, todo gerador tem uma resistência interna. É por isso que a bateria do carro aquece, é por isso que a pilha também aquece, beleza? Ou seja, o gerador, né, aqui ó, que é representado por essas duas barras positivas, desculpa, essas duas barras paralelas, uma positiva e a outra negativa, né, da onde a corrente sai do polo positivo, percorre o circuito e chega no polo negativo. Tá aqui, ó, ela vai percorrer o circuito e vai chegar no polo negativo. Ok, só que reparem, se você tem uma resistência por onde passa uma corrente, cara, isso aqui, ó, necessariamente vai dissipar energia. A gente já falou disso em potência, tá? E não só isso. Se você tem um resistor por onde passa uma corrente, uma DDP é consumida. Percebe? Eu vou chamar aqui, ó, de U'linha para você visualizar, tá? É o U consumido pela resistência interna. Uzinho, U'linha. Beleza? Aí, o cara fala para você assim na questão. Ah, considere que a DDP nos terminais do gerador vale 10 volts. Está aqui, ó, 10 volts a DDP nos terminais do gerador. Era assim que você via em questão. O que ele está te dizendo? Ele está te dizendo só do lado externo, quanto que ele lança no circuito. Mas espera aí, olha para ele agora. Essa resistência interna consumiu uma DDP. Quanto? Eu vou chutar um outro valor aqui a nível de exemplo, para ficar fácil você entender. 2 volts, tá? Então, avalia bem, cara. Se internamente já foram consumidos 2 volts e ele lança no circuito 10 volts, qual é a DDP máxima que esse cara realmente gerou? Ora, se ele lançou 10, mas ele já tinha perdido 2, então tudo que ele gera, 12 volts. É isso, cara. Então surge aqui um conceito de DDP máxima. Só que a gente não chama de DDP máxima, a gente chama de força eletromotriz, que seria a DDP total que esse cara gerou, tá? Essa força eletromotriz, representada pela letra E ou epsilon, tá? Seria a DDP total que esse cara gerou, tá? 12 volts. Vou botar aqui, ó, epsilon ou E, tá, turma? Dependendo do livro, você vai ver como é. A força, aqui, ó, a força eletromotriz. Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Entendeu esse raciocínio? Percebe que, na verdade, ele gera um total, só que desse total que ele gera, parte já é utilizado pela resistência interna e o resto eu lanço no circuito. Entendeu? Eu gero 12, 2 é consumido, o que sobrou eu lanço no circuito. Se você entendeu isso, você já entendeu a equação do gerador, que é o ponto mais importante da nossa aula, tá? A equação do gerador nada mais é do que o cálculo da DDP que ele lança no circuito. A DDP que ele lança no circuito, na verdade, nada mais é do que o meu epsilon, ou a força eletromotriz, menos o quanto ele já perdeu, o quanto ele já jogou fora, vamos dizer assim, né? Menos U'linha. Tá? Só que esse U'linha, você bem sabe, pela primeira lei de Ohm, tá lembrado qual é a primeira lei de Ohm? Ó, lembra aí, ó, lembra? Primeira lei de Ohm, opa, Uli, primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Nesse caso, Rzinho, eu estou falando a resistência interna, estou falando dela, né? Então, eu fico assim, ó, que o meu U vale epsilon menos Rzinho vezes I. Tá aqui, cara, olha lá. Sabe quem é esse cara aqui, ó? Sabe quem é essa pessoa aqui? Essa daqui, ó, é a equação do gerador. Aqui, a equação do gerador, tá?
DDP nos terminais de gerador, força eletromotriz, a DDP total, a resistência interna e a corrente que ele lança no circuito, que é a própria que passa pela resistência interna. Tranquilo até aqui? Agora eu vou destacar para você uma coisa. Pensa aqui comigo, ó, pensa aí. Esse U aqui é o U lançado no circuito. Se ele é o U lançado no circuito, eu posso calcular o U total do circuito como sendo a resistência total do circuito vezes o I. Só que a resistência total do circuito a gente chama de REC vezes I. Tá aqui, ó. E aí, eu posso abrir... Galera, a equação do gerador é essa. Mas eu posso abrir essa equação para resolver questões. Como? Se o U é REC vezes I, eu boto aqui, ó. REC vezes I é igual a epsilon menos Rzinho vezes I. Só que esse I é o I que sai do circuito, que é o mesmo I que passa na resistência interna. Então, é o mesmo I. Vou passar todo esse cara para cá, eu fico que REC vezes I vai ser todo esse cara mais Rzinho vezes I. Isso é meu epsilon. Logo, o meu epsilon, a minha força eletromotriz, vai ser calculada como? Vou colocar esse I em evidência. Aí eu fico com REC vezes, ou melhor, mais Rzinho, que multiplica o I. Está aqui, ó, uma das maneiras que você pode usar a equação do gerador. Tá? A equação do gerador, na verdade, é essa. Mas uma das maneiras que você pode usar é essa daqui. Repare aqui que a força eletromotriz é uma constante. Tá? Por exemplo, a bateria de carro, 12 volts. 12 volts, 12 volts. Ela não muda. É a força eletromotriz do carro. Assim também como a sua resistência interna. A resistência interna do gerador. Também é fixo, também não muda. É uma característica que ele tem. Beleza? Só que a corrente, sim, a corrente vai mudar. Ela vai mudar de acordo com o circuito. Mas se a corrente muda, a DDP que é lançada no circuito também muda. Ou seja, a sua DDP depende do valor de I. A DDP está em função de I. Professor, função não fala essa palavra não. Sim, essa palavra sim, turma. Tá? Função. Isso aqui nada mais é do que uma função. E para quem conhece de matemática, sabe que essa função é do primeiro grau. E função do primeiro grau tem o seu gráfico expresso por uma reta. Pois é, gráfico de um gerador. É o que a gente chama de curva característica do gerador, que a gente vai ver no próximo tópico. Te espero lá.